Olá, boa tarde, bem-vindos à edição especial do Boas Novas Brasil, Retrospectiva 2015. Ao longo de 4 programas, você vai relembrar os principais fatos que marcaram o ano, no Brasil e no mundo. E nesta primeira edição, vamos revisitar os meses de janeiro, fevereiro e março, abrindo a nossa série retrospectiva. 2015 foi um ano marcado pelo terrorismo, que começou com um atentado no coração da Europa, quando muçulmanos radicais invadiram a revista francesa Charlie Hebdo e mataram alguns dos cartunistas mais famosos do mundo. Na Indonésia, o governo executou um brasileiro por tráfico de drogas. E aqui, dentro do país, Dilma Rousseff iniciava o seu segundo mandato como presidente da República. É o que você confere a partir de agora. O ano começa com uma imagem semelhante à vista 4 anos antes. Dilma Rousseff recebe mais uma vez o comando do Brasil, agora para seu segundo mandato. Mas a vida no principal cargo político do país não seria fácil. Desde os primeiros dias, a presidente se vê acusada de má administração, com ataques de adversários políticos e a situação econômica nacional se deteriorando. A inflação bate patamares cada vez mais altos. O escândalo de corrupção na Petrobras, com as investigações da Operação Lava Jato, mais as suspeitas de que a presidente teria se beneficiado do esquema na estatal petrolífera, fizeram seus índices de popularidade chegar a níveis muito baixos. Era um presságio do ano tumultuado que Dilma Rousseff teria à frente do governo federal. Na França, os irmãos Said e Cherif Kouachi invadiram a redação do jornal satírico Charlie Hebdo e mataram a tiros 12 pessoas, deixando outras 5 feridas. O atentado, assumido pela Al-Qaeda do Iêmen, foi uma resposta violenta às publicações do semanário de caricaturas do profeta Maomé. Entre os mortos no massacre, 5 dos cartunistas mais famosos do mundo: Charb, Cabu, Tinô, Honoré e Georges Wolinski. No mesmo dia, o francês muçulmano Amédi Coulibaly matou a tiros uma policial em Montreuil, na periferia de Paris. No dia seguinte, Coulibaly invadiu um supermercado, fez vários reféns e matou 4 deles. A polícia invadiu o local e matou o terrorista. Dias depois, Coulibaly aparece em um vídeo póstumo, reivindicando o ataque e se dizendo membro do Estado Islâmico. O episódio levou a França a criar uma força-tarefa contra o terrorismo. 4 dias depois, mais de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas de Paris e 3,5 milhões em toda a França marcharam em protesto pacífico contra o terrorismo e em memória dos mortos da Charlie Hebdo. Dezenas de líderes mundiais participaram da manifestação em uma França para sempre marcada pelo terror. Pouco depois do atentado ao semanário francês, a sede do jornal alemão Hamburger Morgenpost foi atacada na cidade de Hamburgo. A publicação reproduziu caricaturas do profeta Maomé feitas pelo Charlie Hebdo, um dia após o atentado no jornal parisiense. Segundo a polícia local, pedras e uma bomba foram atiradas nas janelas da redação do jornal. Não houve feridos e o fogo foi controlado rapidamente. Na Indonésia, Marco Archer entraria para a história como o primeiro brasileiro executado no exterior em tempos de paz. A justiça do país seguiu com a sentença, mesmo após os apelos do governo brasileiro por clemência. Archer foi condenado à morte pelo crime de tráfico de drogas. Eu estou ciente do que eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance, porque todo mundo erra. Meu sonho é sair daqui, voltar para o Brasil e expor meu problema aí para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com drogas, que realmente, se você tem algum problema com a família, você não vai cometer esse erro que eu cometia. No esporte, o primeiro atleta do futebol a comemorar em 2015 foi Cristiano Ronaldo. O português recebeu o prêmio da FIFA de melhor jogador de futebol do mundo em 2014. Aqui no Brasil, o governo toma uma medida polêmica. Decide não subsidiar o setor elétrico. Os prejuízos da queda nos reservatórios das usinas foi repassado para o consumidor. A conta paga pelo contribuinte chegou a 40% a mais na conta de luz.
O ministro de Minas e Energia disse nesta quarta-feira não acreditar que a conta de luz aumente em média 40% em 2015. Mas o assunto já tem sido muito discutido. Segundo economistas, dependendo da região, o aumento no valor da tarifa pode sim chegar próximo dos 40%. Aquela região que é fornecida por mais linhas de transmissão tendem a pagar um aumento menor. Já outras regiões mais distantes e que são, digamos assim, mais dependentes de uma única linha e que, portanto, precisarão da complementação das usinas termoelétricas para completarem toda a sua oferta de energia, essas pagarão um pouco mais. E no calor de janeiro, 11 estados e o Distrito Federal ficaram sem energia elétrica. O apagão aconteceu no meio da tarde e pegou milhões de brasileiros de surpresa. Só no Rio, 40 mil pessoas foram afetadas na capital do estado. De acordo com a Light e a Ampla, cerca de 580 mil pessoas foram prejudicadas pela queda de luz. Vários trechos da zona oeste do Rio chegaram a ficar em torno de 3 horas sem energia, de acordo com os moradores. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, apresentou medidas para fortalecer o sistema de energia. Nós estaremos reposicionando um adicional de mais 1.500 megawatts para fortalecimento do sistema, para que intercorrências como de ontem tenha ainda um nível de segurança maior ainda do que aconteceu. Falhas em linhas de transmissão e a produção no limite levaram à queda do fornecimento de energia elétrica. Na Argentina, um mistério. O promotor de justiça, Alberto Nisman, é encontrado morto em casa em Buenos Aires. Ele denunciaria a presidente Cristina Kirchner por supostamente acobertar um atentado terrorista em 1994 contra a Associação Mutual Israelita-Argentina. Kirchner virou suspeita de ter mandado matar o promotor. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro registrou uma temporada de acidentes com balas perdidas. Só no primeiro mês do ano foram 18 casos. Entre as vítimas, havia crianças. Asaf Ibrahim, de 9 anos, e Larissa Carvalho, de 4, tiveram morte cerebral após serem atingidos por balas perdidas na cabeça. Crianças que desfrutavam de momentos de lazer com a família tiveram suas vidas interrompidas pela violência. Que a violência não bate mais com pessoas inocentes. A minha filha tinha 4 aninhos, era só um anjinho. Podia ter sido qualquer um, mas foi na cabecinha da minha filha. Na economia, a maior empresa do Brasil mostrava em números o abalo sofrido com as denúncias de corrupção em sua estrutura. Após 2 adiamentos, a Petrobras divulgou o balanço do terceiro trimestre de 2014. Com a queda no lucro do período de 38%, as ações da companhia caíram até 10% nas bolsas de valores. A então presidente da empresa, Graça Foster, anunciou o corte nos investimentos e no ritmo de projetos. Na Líbia, o Estado Islâmico protagoniza mais um ataque. Dessa vez, o atentado foi contra um hotel de luxo que deixou 9 mortos em Trípoli, na Líbia. Após a ação, o grupo extremista reivindicou a autoria. Em seguida, o ISIS atacou com foguetes e um carro-bomba diversos pontos de segurança do Sinai, no Egito. 25 pessoas morreram, a maioria militares egípcios. Diante do terror, o grupo extremista estabelece um novo personagem macabro. No mundo circula o vídeo que mostra o Jihad John decapitando o refém japonês Kenji Goto. Essa seria a sua 10ª decapitação. Depois do intervalo, vamos rever a escalada do terrorismo do Estado Islâmico e também as primeiras tragédias registradas neste ano. Voltamos já com o Boas Novas Brasil Especial Retrospectiva 2015.